Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos. Sejam bem-vindos ao canal Janela do Conhecimento. Se você não é inscrito ainda neste canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo para estar ajudando outras pessoas também e também para estar nos motivando a gravar mais conteúdos como este. Se você gosta de conteúdos teológicos, conteúdos relacionados à vida cristã, você está no canal certo. O assunto hoje é masturbação. Masturbação é pecado? Primeiro ponto, o que é masturbação? Masturbação é a estimulação dos órgãos genitais, seja ele do homem ou da mulher, ou dos órgãos erógenos, seios e ânus, no intuito de chegar ao orgasmo. Isso é masturbação. E a pergunta é, como eu falei, masturbação é pecado? Eu quero começar com um texto da Palavra de Deus, que está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. E eu quero destacar a palavra lascívia. A palavra lascívia quer dizer prazer sexual. Só que a palavra aqui, lascívia, prazer sexual, está inserida no contexto de obras da carne. Não é o prazer sexual comum entre um homem e uma mulher na relação sexual. Então, a partir daqui desse ponto da lascívia, que a gente vai trabalhar a imoralidade sexual. Primeiro ponto, a masturbação conduz o cristão à imoralidade sexual. Porque, de acordo com a Bíblia, a imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do casamento. E aqui nós vamos falar especificamente para os casais. Depois eu vou entrar na parte dos solteiros. Se um homem ou uma mulher se masturba, é claro que ela vai estar se masturbando pensando em outra pessoa, fantasiando com outra pessoa. Então, nesse caso aqui, já entra a questão da imoralidade sexual. Alguém diz assim, mas se ela estiver pensando no próprio cônjuge? Isso também eu vou responder daqui a pouco, no final do vídeo. Mas vamos trabalhar essa parte aqui. Então, se a pessoa ela pratica esse ato sexual, masturbação, fantasiando com outra pessoa, ela já caminha pelo padrão, ela já caminha pelo conceito de imoralidade sexual, que está inserida nesse contexto das obras da carne. É você sentir prazer não pelos meios certos, não pelos meios certos que Deus deixou, constituiu na Bíblia entre o homem e a mulher. Não, mas você já entrou aqui por um caminho da lascívia, de sentir prazer sexual através das obras da carne. Outro ponto interessante é que a masturbação conduz o cristão ao pecado de adultério. E eu estou ainda falando sobre os casados. Porque se a mulher ou o homem se masturba, claro que ela vai se masturbar pensando em outra pessoa, fantasiar com outra pessoa. Ela não vai estar pensando numa pedra, não vai estar pensando em um sofá e uma cadeira, não. Está pensando em outra pessoa. E Jesus falou que só o fato, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, só o fato de eu desejar outra pessoa aqui na mente, eu sendo casado, eu já cometi adultério. E quando eu me masturbo, aí que sim que eu estou adulterando. Então só o fato, Jesus falou, de eu pensar já é adultério e é masturbação. Quando a pessoa é casado e ela deseja outra pessoa. Então, tudo aqui está relacionado às obras da carne, à imoralidade sexual, que a Bíblia vai dar muita vazão para isso. Outro ponto interessante é que a masturbação abre porta para outros pecados mais graves, como, por exemplo, o vício em pornografia. Muitas pessoas hoje são viciadas em pornografia porque elas começaram se masturbando. Elas começaram desejando outras pessoas, fantasiando com outras pessoas. E depois elas começaram a assistir vídeos, foram para a internet. E elas hoje estão presas nesse mundo sombrio que é a pornografia. Tudo
por conta da masturbação. Então, as pessoas que têm o costume de se masturbar geralmente começam pensando em ter relações com pessoas à sua volta, começam a desejar outras pessoas. Daí por diante, elas começam a entrar pelo mundo sombrio da pornografia. Então, uma pergunta que a pessoa fez aqui é: a masturbação, um pecado grave, gera disciplina ou pode levar a ficar de banco? Bom, isso vai depender. Vai depender do seu líder, do seu pastor, e também vai depender de outro fator. Se a pessoa ela vive se masturbando constantemente, se ela já está presa nesse vício. Porque para Deus não existe pecado maior ou menor. Mas se ela já vive presa, amarrada por esse vício, ela tem que ser afastada dos seus cargos, das suas atividades, e o pastor vai tratar essa pessoa. Porque ela está viciada, ela está presa por esse pecado. Ela está vivenciando uma vida de pecado. Outra coisa é se uma pessoa cometeu isso por conta de um deslize, ela foi lá, caiu. Aí eu acredito que não seja caso de ela ser disciplinada. Ela precisa apenas ser aconselhada, tratada e voltar às suas atividades, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que confessam o seu pecado e deixam, vai alcançar misericórdia. Então, se a pessoa de forma esporádica, ela caiu ali naquele pecado de masturbação, mas ela não tem o hábito, o costume, o vício de estar se masturbando, eu acredito que não seja necessário ela ser disciplinada. Outra pergunta: e quando a pessoa está casada e se masturba pensando na própria esposa ou no próprio esposo? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Eu sou casado e me masturbo pensando na minha esposa. Ou a esposa se masturba pensando no seu marido. Isso é muito perigoso, porque um abismo vai puxar outro. A pessoa começa se masturbando pensando no cônjuge, mas daqui a pouco ela vai estar se masturbando pensando em outra pessoa. Vai começar a fantasiar com outra pessoa. Então, qual é o conselho que eu dou? Que não se masturbe pensando no cônjuge, porque isso é um abismo. Você vai estar numa ponta do abismo e de repente você cai. Então é melhor não arriscar, é melhor não entrar por esse caminho. Outra pergunta: é pecado se masturbar pensando em ter relações sexuais com pessoas solteiras? Isso aqui é outra pergunta também. Por exemplo, eu sou solteiro e eu me masturbo pensando em uma pessoa que é solteira. E aí? Eu sou solteiro, só que tem um problema aqui. O sexo praticado antes do casamento é chamado de fornicação. Mas alguém diz: isso aqui não é sexo, mas é um prazer sexual. Você está fantasiando. Aí entra aqui no texto que eu falei da lascívia, do prazer sexual através das obras da carne. Então é imoralidade sexual. É pecado. Não é porque você é solteiro que você vai estar se masturbando pensando em outra pessoa. Aí a pessoa pergunta: e como é que eu faço para aliviar as minhas tensões sexuais? O melhor caminho é a oração. O melhor caminho é a consagração. Como os homens piedosos fizeram e as mulheres piedosas faziam, e fazem, aqueles que são solteiros. É o caminho da oração, é o caminho da consagração. Os padres faziam muito isso na Idade Média. Os homens de Deus solteiros faziam muito isso. Oração, consagração, matar a carne, jejuar. Isso com certeza vai aliviar as tensões sexuais. A masturbação não é um caminho. Muita gente pega essa tangente para se aliviar. Diz assim: é melhor fazer isso do que eu pecar. Como se isso não fosse pecado. Como se o pecado fosse somente a prostituição, fosse somente o coito entre si. Não. Você está se masturbando, você está pecando da mesma forma que você está se prostituindo. Porque os pecados são iguais, não existe pecado maior ou menor. Então o melhor caminho a se fazer é a oração, é a consagração, é o jejum. É esse o conselho que eu dou para vocês. Se vocês têm mais algumas dúvidas relacionadas a esse assunto, deixa aí a sua pergunta no comentário, que dependendo da pergunta e do conteúdo de pessoas que perguntarem, eu vou fazer um vídeo específico sobre essa pergunta relacionada a esse assunto, tá certo? Temos um vídeo aqui também, que eu vou deixar aqui no card para vocês, sobre sexo anal, se sexo anal é pecado, tá aqui no link, vocês vejam aí e assistam. E é isso aí, compartilha esse vídeo,
se inscreve nesse canal para estar ajudando esse projeto. Nós ainda estamos aqui, como eu falei, o nosso cenário já está quase pronto, mas nós ainda temos alguma dificuldade por conta do local. Vocês perceberam aí que tem algum barulho às vezes, mas nós estamos trabalhando para melhorar o nosso conteúdo de áudio e vídeo, tá certo? Graça e paz da parte do Eterno.